Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos entrar na nossa terceira aula sobre Mesopotâmia. Então vamos lá, vamos lembrar que na nossa primeira aula aprendemos sobre o quê? Aprendemos sobre os principais conceitos da Mesopotâmia. Lembra por que se chama Mesopotâmia? Que a gente falou do hipopótamo também? Vocês estão lembrados? Na segunda aula, aprendemos sobre a formação e sobre a política, né? Lembra lá do código do Hammurabi, olho por olho, dente por dente? Nessa aula, vamos aprender sobre a economia e sobre a sociedade da Mesopotâmia. E é um tema da hora, gente, é um tema bacana. Falar sobre como eles viviam, o dia a dia deles. Será que eles tinham que trabalhar? Será que eles não trabalhavam? Como que era o rolê deles? Como é que era a parada lá? Como é que funcionava o bagulho na Mesopotâmia naquele período? Então, lembra que já falamos do Assurbanipal, que era o arrancador de olhos, e falamos do Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Agora vamos conhecer um verdadeiro artesão mesopotâmico. Então vamos lembrar, Assurbanipal tá lá na Síria, lá no norte. Hammurabi, o Hammurabi tá aqui, ó, no centro, no Babilônio. E agora vamos falar um pouquinho da Suméria, que tá lá o Ari, né? E esse cara, ele não é muito lembrado nos livros didáticos, mas aqui na nossa aula vamos falar um pouco dele, sobre a importância do artesanato na Mesopotâmia. Então vamos aprender aí a importância do artesanato no período da Mesopotâmia. Então o que acontece? Quando a gente fala de economia, quando falamos de economia da Mesopotâmia, o pessoal já fala que a economia era baseada apenas na agricultura. Mas será que era apenas na agricultura? Será que essa economia ela só era baseada a economia da Mesopotâmia era baseada apenas na agricultura? Será que era baseado apenas nisso? A gente tem que lembrar que tinha aquele problema da primavera. Vocês estão lembrados? O que acontecia na primavera? Quando as geleiras das montanhas elas se derretiam, toda a água caía e aí detonava a cidade. Então, como eles iam fazer agricultura? Como é que eles iam plantar numa cidade que estava alagada? E aí entra o quê? O artesanato, o ari. Entra o artesanato. O que o artesão fazia? Ele fazia aqueles trampos grandes, tá ligado? Aqueles trampos grandão. Que era o quê? Eles construíam um novo desvio. Eles faziam um novo desvio para quê? Para que a água escorresse. Porque senão, se não tivesse esse desvio, a água entrava e detonava tudo. Vocês lembram dessa comparação lá que a gente falou? Que quando chega na primavera, o sol derrete o gelo. E aí o que acontece? A geleira se derrete e a água detona as cidades. E aí acaba o plantio. Sem plantio não tem economia. Por quê? Para muitas pessoas, a economia era baseada apenas na agricultura. E o que é agricultura? É plantação. Então, sem terra não tem como plantar. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que na Mesopotâmia também tinha o artesanato. Né? Existia o artesanato como forma de economia. Então, de fato, o que acontece é assim, de fato, a agricultura era a fonte de economia. Né, porque eles viviam com o que eles plantavam e colhiam. A gente não pode esquecer que os artesãos, eles trabalhavam muito. Era um trampo nada suave, o negócio não era suave não. O pessoal achava assim, tranquilo, o bagulho não era Nutella não, o negócio era raiz mesmo, tá ligado? O bagulho era louco, eles trabalhavam muito. Então vamos pensar o quê? Do norte ao sul da Mesopotâmia, a gente encontra a economia da agricultura, né? Então, como eu disse, de fato, a agricultura faz parte do cotidiano deles. Porque eles viviam bastante com o que eles plantavam e colhiam, mas não quer dizer que era só isso, né? A Mesopotâmia não era baseado só na agricultura. Por exemplo, os sumérios, eles eram ótimos comerciantes, os sumérios que estão lá no sul, lembram? E eles faziam tanto comércio que eles viviam andando, indo e vindo, indo, andando para lá e para cá, que nem uns loucão, que aí para facilitar, né, esse comércio, né, para facilitar esse comércio de ida e vinda, eles inventaram a roda. Então, a economia na vida real ela é muito mais complexa. Então, por exemplo, quando vocês forem prestar um vestibular
e se perguntarem para vocês o que é economia, o que foi a economia da Mesopotâmia, de cara você pode falar que é agricultura, que você já resolveu a questão, é agricultura. Só que se você coloca que além da agricultura também tinha um bagulho muito louco, que era aquela sociedade hidráulica, que tinha um comércio, né, que eles tinham o artesanato, a sua resposta vai ficar muito mais complexa. Então, se perguntarem lá no vestibular sobre a economia da Mesopotâmia, se bota só agricultura, tá certo, não tá errado. Mas se vocês falam do sistema hidráulico, aquele sistema loucão de água, se vocês falam do comércio, se vocês falam do artesanato, a resposta de vocês vai ficar completa, complexa, vai ficar o bagulho, vai ficar bonito, vai dar orgulho, vai dar honra de ler a redação, a resposta, vai ser um bagulho mais legal, vai mostrar que vocês realmente entendem o que foi a Mesopotâmia, que não é só agricultura, temos que lembrar que tinha o artesanato dos sumérios, os caras inventaram a roda. Então os caras tinham que ganhar um prêmio Nobel, porque imagina a gente sem roda. Olha a inteligência dos caras. Então a gente não pode esquecer que existiu o artesanato como forma de economia. Então, resumidamente, a economia é agricultura, mas também é artesanato, né? Comércio, é tudo. Então lembra que os caras lá dos Assírios, quando eles queriam uma paz, queriam trocar umas ideias, comprar umas lembrancinhas para a família, eles iam lá para o sul da Suméria, que era uma região de comércio. Então também a economia da Mesopotâmia também era baseada no comércio dos sumérios, no artesanato dos sumérios. Então, gente, agora vamos falar um pouco de sociedade. Como os caras da região da Mesopotâmia viviam? Como é que eles viviam? Então, quando a gente estuda a gente lá do passado, ó, vou dar um exemplo, vou falar aqui um bagulho pra vocês. Quando a gente pega assim um livro, estuda os caras lá do passadão mesmo, lá da parte da Mesopotâmia, temos mania de achar e pensar assim, puta, coitado, mano, os caras lá na antiguidade não devia ter uma vida tão boa, né? Minha vida não é tão ruim assim. Minha vida é tão boa perto da vida dos caras. A gente não pensa assim? Então vamos estudar lá. Então vamos estudar o quê? Os caras do passado sem hierarquizar o que é melhor ou pior. Então não vamos ficar assim, nossa, mano, ó, o que eu vivo agora é melhor. Porque vocês vão entender por que eu tô falando isso. Vocês vão entender o que eu tô falando, por que eu tô falando isso. Então vamos tentar entender como os caras viviam, sem querer igualar, nossa, mas a minha vida é melhor, a vida deles é pior. Vamos só prestar atenção na nossa aula de agora e tentar entender o conceito dos caras, tentar entender como é que eles viviam. Então, numa sociedade em que a maioria das pessoas não tem possibilidade de mudar de trabalho e de função, né, de ter uma mobilidade social, o que seria mobilidade social? Mobilidade social é o que move, né? Então, imagina uma sociedade, lá eles não tinham, que a maioria das pessoas eles não tinha a possibilidade de mudar de trabalho e de função. Será que essa mobilidade social ela é possível nos dias de hoje? Vocês já pararam para pensar? Será que existe mobilidade social nos dias de hoje? É possível você nascer em uma situação e morrer em outra situação? Por exemplo, você nascer podre de rico e ficar mais pobre? Morrer pobre? Ou você nascer pobre e ficar rico? É possível. Mas é fácil? Não é fácil. Mas é possível? É possível. É provável? Não é tão provável, mas é possível. Hoje isso é possível. Já naquela época, será que naquela época isso era possível? Naquela era quase impossível, mas a gente não pode dizer que era impossível, por quê? Porque tinha uma pequena chance de um rei, de um sacerdote olhar para o camponês e falar assim, gostei de você, cola comigo, vamos junto. Mas era uma chance muito pequena. Então, essa mobilidade social na época da Mesopotâmia é quase nula. Então, quando existe uma sociedade que não ocorre essa mobilidade social, a gente chama de estamental. Estamental. Então, o que quer dizer estamental? Tenta entender assim. Quando a gente fala de estamental, coloquem na cabeça de vocês que é exatamente como está. Estamental vem de exatamente como está.
Então, do jeito que tá, fica. Se você nasceu numa família pobre, você vai ficar pobre. E se você nasceu rico, você vai morrer rico. E numa sociedade estamental, um rico para ficar pobre é muito difícil. É raramente isso acontece, não acontece. Então, assim, numa sociedade estamental, que não existe mobilidade social. A chance é muito nula de um pobre ficar rico ou de um rico ficar pobre. Vocês estão entendendo? Então, lembrem, guarde esse nome aqui, ó, estamental, sociedade estamental, que não há possibilidade de mudar de sociedade. Sua classe social sempre vai ser aquela. E uma coisa também assim que a gente tem que observar bastante é que os vestibulares, eles têm mania de entrar numa loucura de querer dividir qualquer sociedade histórica em pirâmide. Não importa, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, temos a bendita pirâmide social, né? Onde na ponta da pirâmide são poucas pessoas, na base da pirâmide, aqui a ponta são poucas, na base da pirâmide, que é essa região aqui, que é a base, é o segundo e terceiro lugar da pirâmide. O povo está trabalhando para ter poder. E aqui no finalzinho são os lascados, né? Então, normalmente vocês já viram a famosa pirâmide social, que é muito complicado. Por quê? Porque se existe uma pirâmide social no passado, existe uma hoje. E provavelmente a gente não vai estar lá em cima. Droga. A gente não vai estar na ponta da pirâmide social. Porque quando a gente pega uma pirâmide social da época antiga, a gente vai ver lá rei, sacerdote, nobre e tal. E embaixo vai estar os camponeses, os artesãos, que é na época da Mesopotâmia, os escravos. Então, quando a gente fala de pirâmide social do passado, não dói falar que os reis e a nobreza estão na ponta, e depois vem os sacerdotes, depois vem os guerreiros, depois vem os artesãos, depois vem os escravos. Então, quando é assim, fica muito de boa. Mas agora faz a nossa pirâmide atual, que aí vai doer. Então, quando a gente pega uma pirâmide social antiga, a gente não se dói, mas quando a gente pega a nossa pirâmide social dos dias de hoje, vai doer, porque a gente não tá na ponta, a gente tá na base, a gente trabalha, a gente é trabalhador, a gente é lascado. Então, na época lá da Mesopotâmia, estaríamos aqui, ó, entre os artesãos e os escribas. Os escravos não, porque na época da Mesopotâmia, nessa região da Mesopotâmia, tem poucos escravos. Então, tem poucos escravos. Então, o que a gente tem que ver? A pirâmide social não é uma regra, mas nos vestibulares cai bastante. Então, vale lembrar que a Mesopotâmia tem uma massa de camponeses e tem uma massa de camponeses. A massa dos escravos não eram tão grandes como em Roma e Grécia. Nem no Egito se tinha mais escravos do que camponeses. Tinham mais camponeses do que escravos, né? Os artesãos e os escribas são os camponeses, são os que trabalham. Então, o que temos que entender? Que essa divisão social ela é diferente em cada grupo. Então, não podemos comparar. Foi como eu falei no começo da aula aí. Não podemos comparar o quê? Não podemos hierarquizar e falar, nossa, é igual, nossa, mas o meu é melhor. Porque cada grupo social tem uma forma de divisão social diferente. Então, é por isso que a gente tem que entender essa situação. Então, vocês entenderam sobre a aula de hoje, gente? Sobre a economia da Mesopotâmia, a sociedade da Mesopotâmia, sobre o artesanato, a importância do artesanato na Mesopotâmia? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar no Classroom, que aí a gente entra num debate, a gente faz discussões, a gente tira dúvidas e fiquem atentos às próximas aulas, tá bom? Até a próxima, gente.